Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, eu sou Paulo Apolinário. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Voipass suspende voos para 9 destinos. Negros superam os brancos na eleição. Ribeirão Preto atinge pior qualidade do ar do interior de São Paulo. Filho de Rubens Barrichello se envolve em acidente de trânsito em Ribeirão Preto. Irafolk se apresenta em Ribeirão Preto. Revide. A queda do avião da Voipass Linhas Aéreas em Vinhedo motivou a companhia a suspender até 26 de outubro voos diários para 9 destinos em 7 estados. Em Ribeirão Preto, o único trecho suspenso será o entre o Aeroporto Estadual Leite Lopes e o de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em nota, a companhia informou que com uma aeronave a menos em sua frota, foi necessário realizar uma readequação da malha. A medida objetiva garantir uma melhora na experiência dos passageiros, minimizando eventuais atrasos e cancelamentos. Desde 9 de agosto, a Voipass deixou de operar voos para Fortaleza, Confins e Porto Seguro. A partir desta sexta-feira, dia 26, a companhia não terá rotas em Salvador, Natal e Mossoró. Em 2 de setembro, vai suspender as operações em São José do Rio Preto, Cascavel e Rio Verde. Bom, Paulo, essa aí já era uma situação mais ou menos esperada, né? Tendo em vista que toda vez que acontece um acidente aéreo grave, tem essa repercussão, né? De primeiro perder uma aeronave que obrigou a esses cancelamentos, e segundo, também as notícias que chegam é que muitas pessoas, né, ficaram com medo de voar pela Passaredo e estão pedindo dinheiro de volta, cancelando voos, né? O que aumenta consideravelmente as dificuldades de uma empresa, né, que já vinha com alguns problemas, né, de recuperação judicial, e aí agora vai ter que haver um esforço muito grande, né? O que, assim, a gente quando olha a questão das companhias aéreas no Brasil, né, a gente vê que um país desse tamanho tem muito poucos, né? Não dá para dizer que é um monopólio, porque são 3 grandes empresas, mas a Passaredo aí é praticamente uma das únicas aí de aviação regional, que o Brasil deveria ter muito, né? E agora a empresa está sob ameaça aí. Sim, e na Revide Digital dessa semana a gente abordou tanto com profundidade o acidente, o que se sabe até o momento, quanto a história, a linha do tempo da Passaredo e da Voipass. Aliás, ficou muito boa a edição digital da Revide, traz um material bem completo aí, quem puder acessar. Traz uma matéria bem completa sobre a história da Passaredo, as investigações do acidente aéreo. Revide. A Justiça Eleitoral registrou 240 mil candidatos negros, o que representa 52,7% das candidaturas. É a segunda vez na história que supera o número de candidatos brancos, que este ano são 215 mil. Os dados somam candidatos a prefeito e a vereador. Os números foram divulgados nesta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral, após consolidar os dados referentes ao número de pedidos de registro de candidatura, que neste ano totalizaram 456 mil. Dessas candidaturas, 155 mil são de mulheres, 33,9% do total. A sigla com maior percentual de candidaturas negras foi o PCdoB, com 70% de suas candidatas se declarando negras, bem como 73% dos candidatos homens. Já o Novo tem o maior percentual de mulheres não negras candidatas, 58%, e o PL a maior taxa de homens brancos candidatos, 56%. Já em Ribeirão Preto, dos 5 candidatos disputando a prefeitura, todos se declararam branco. Os 5 candidatos, todos homens e brancos, são André Trindade, do União Brasil, Ismar Menezes, do Agir, Jorge Roque, do PT, Marco Aurélio Martins, do Novo e Ricardo Silva, do PSD. Bom, Paulo, aqui a gente tem um dado interessante, que eu acho que
desde que a gente começou a ter essa estratificação da população entre homens e mulheres, brancos e negros, faixa de escolaridade, essa especificação da população se reproduz em diferentes níveis, né? Agora a gente está vendo aqui justamente apresentar esses dados com referente à questão de raça, a questão de homens e mulheres. Se falava muito antes sobre a cota das mulheres, agora nessa eleição está se falando bastante sobre a percentagem de candidatos negros e brancos, o que eu acho muito positivo, que é um trabalho que a estatística contribui na medida que vai tornando mais claro como é feita a composição da população e também das suas representações. E não há dúvida, né, que aqui nós estamos tratando da representação política, que é muito importante, até para que a gente possa comparar esses dados, né? Quantos candidatos eram negros, quantos depois vão se eleger, quantos eram brancos, quantos eram mulheres. Eu acho que esse é um movimento bastante interessante que essas estatísticas aí estão trazendo. Sim, é interessante porque, por conta do recorte também racial brasileiro, né, com 51% da população que se considera parda ou negra, pelo menos esse ano as eleições conseguiram reproduzir isso. Não no caso do feminino, né, que a maioria da população é composta por mulheres, aqui a gente teve 33% candidatos, que está bem perto da margem da cota partidária para as mulheres. O que muitas vezes também indica que, em alguns casos, infelizmente, algumas candidaturas femininas são postas para jogo somente para cumprir uma cota, né, porque recebem pouco investimento, muitas vezes pouquíssimos votos, tempo de TV e assim por diante. Lembrando que os deputados e senadores anularam aquelas multas que os partidos tinham recebido justamente por não cumprir essa legislação aí que impunha as cotas, as divisões, o maior apoio às verbas proporcionais às mulheres, né? Então, isso, enquanto a estatística ajuda, esse tipo de deliberação atrapalha. Revide. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, divulgou um boletim nesta semana indicando que a qualidade do ar em Ribeirão Preto é a pior do interior de São Paulo. O índice de qualidade mede a quantidade de diferentes poluentes no ambiente, como gases tóxicos, gás carbônico e partículas respiráveis nocivas à saúde. E a avaliação de Ribeirão Preto passou de ruim para muito ruim. Foi a única cidade do estado de São Paulo com um índice tão baixo registrado. A sensação de que a cidade está coberta por uma névoa, na verdade, trata-se do que os cientistas chamam de material particulado, nome dado para a fumaça de queimadas da região e de outras áreas do Brasil que chegam por aqui pelo vento. As queimadas deixam a camada de poluição mais espessa, mas outros fatores que contribuem para o nível muito ruim da qualidade do ar são principalmente a baixa umidade relativa, a falta de chuva e a poluição. Bom, para quem acha que essas questões ambientais são questões abstratas, relativas ou secundárias, né, a gente está tendo aí cada vez mais indicadores de qualidade de vida, né, que estão piorando. Ontem a gente teve um acidente de gravíssimas proporções aqui na nossa região, justamente por conta de uma queimada de baixa umidade do ar, né, que provocou aí um acidente grave. Então, assim, esses efeitos, né, deveriam servir para mostrar para toda a sociedade que tratar a questão ambiental, preservar a natureza, meio ambiente, áreas verdes, não é uma questão aí secundária, que tanto por parte da população quanto por parte dos governantes, essa aí é uma questão absolutamente prioritária. Sim, e a gente todo ano tem noticiado, né, justamente o aumento de queimadas, a continuidade das queimadas, em que a gente menos vê, menos enxerga é uma conclusão, né? É a punição, é a multa, é a aplicação, no caso, até de uma pena mais rígida para quem comete esse tipo de crime, para quem coloca fogo, para quem utiliza o fogo para limpar essas áreas. Revide. O filho do ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello, Fernando Barrichello, de 18 anos, se envolveu em um acidente de trânsito no último domingo na Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, um motociclista de 32 anos, Fernando seguia com o carro pela faixa da esquerda, sentido centro, quando atingiu a moto. Segundo a vítima, Fernando estava na faixa do meio da avenida. Ele teria reduzido a velocidade e virado à esquerda sem sinalizar.
O motociclista declarou que fazia ultrapassagem no momento e que por isso atingiu a lateral esquerda do carro, sofrendo ferimentos leves com a queda. Ainda segundo o boletim de ocorrência registrado pelo motociclista, Fernando, que é piloto profissional, se apresentou como filho de Rubens Barrichello e teria solicitado para que a polícia não fosse acionada, porque estava sem habilitação. A assessoria do piloto informou que ele não vai se manifestar sobre o caso. Bom, estranho aqui nessas notícias que são muito resumidas, né? A gente não tem muitos detalhes, mas como que alguém que é piloto profissional, filho de um grande corredor, não tem carteira de habilitação e está dirigindo, né? Fica uma pergunta no ar aí que a gente não sabe como esse tipo de situação ocorre, né? Alguém que tenha uma visibilidade tão grande, que esteja dirigindo de madrugada numa cidade, né, que não é a sua e ainda sem habilitação. Quer dizer, um negócio meio esquisito. Revide. Os músicos Nadi e Edgar Escandurra trazem o projeto Ira Folk para a única apresentação em Ribeirão Preto no próximo dia 30 de agosto. O show traz um clima intimista e com repertório que promete agradar os fãs do Ira. A apresentação inclui clássicos como Flores em Você, Envelheço na Cidade, Tarde Vazia, Bebendo Vinho, O Girassol e Eu Quero Sempre Mais, entre outros hits da banda, que está prestes a comemorar 43 anos de história. A apresentação ocorre no Teatro Pedro II às 19 horas. Os ingressos estão à venda pela internet e custam entre R$ 115 e R$ 195. Revide. E agora o Paulo Apolinário traz os destaques da edição digital desta semana da Revide. Na matéria de capa da Revide digital dessa semana, nós trazemos uma matéria aprofundada sobre o novo boletim do SEAD, que aponta que Ribeirão Preto chegou à marca de 704 mil habitantes. Esse levantamento ele também traz um dado muito relevante, que é o envelhecimento da população em Ribeirão Preto. Um fenômeno que também ocorre no Brasil. O IBGE também divulgou nessa semana um levantamento que mostra que a população brasileira, assim como a de Ribeirão Preto, deve começar a encolher por volta de 2040 a 2050, dependendo da região. Então a gente vai atingir um pico populacional ali na metade da década de 30 e depois disso, por conta da taxa de natalidade, do envelhecimento da população, a gente vai reduzir. E segundo especialistas e economistas, o Brasil vive até esse momento que eles chamam de bônus demográfico, né, que é uma quantidade grande de pessoas economicamente ativas. Daqui a pouco isso vai reduzir e a gente vai ter que lidar com os efeitos disso, da redução da mão de obra e também da aposentadoria, né, que é um sistema que não se sustenta. A gente precisa aí de 7, 8 trabalhadores para sustentar uma aposentadoria e isso vai reduzir e aumentar a quantidade de pessoas aposentadas no futuro. Então esses detalhes, além de outras matérias, como a que a gente já citou da Voipes, estão na Revide digital dessa semana. Sobre esse assunto, os dados do IBGE mostram, né, que o Brasil, que no ano 2000 tinha 7 ou 8% da sua população com mais de 60 anos, já dobrou, né, passou para 15%. E isso, como o Paulo comentou, vai trazer problemas graves. O principal é a questão previdenciária, né, que o Brasil chegou a fazer uma reforma para adiar a aposentadoria das pessoas, que dificultou as regras, baixou valores, né? E que agora essa reforma em si não vai adiantar, porque vai acontecer justamente isso. O número de pessoas que vai parar de trabalhar vai aumentar muito e vai diminuir, né? Até pela informalidade e outras questões, o número de pessoas que contribuem, né? O que vai criar um problema aí para a Previdência brasileira. Revide. A Gabriela Maulin traz os principais destaques do portal da Revide. Com foco na capacitação e no fomento ao empreendedorismo, o Supera Parque de Inovação e Tecnologia, no campus da USP, em Ribeirão Preto, promove a 19ª edição do curso Empreende, que será realizado entre os dias 26 e 31 de agosto. O curso, com 23 horas de conteúdo e imersão, apresenta as mais modernas técnicas de empreendedorismo utilizadas por diversas startups em todo o mundo. Mais informações sobre a inscrição e o valor do curso estão disponíveis no portal Revide.
Estudantes que neste ano estão na primeira série do ensino médio da rede estadual de São Paulo devem definir até o próximo dia 13 de setembro o itinerário formativo que desejam cursar na segunda e terceira séries. A escolha é obrigatória e precisa ser registrada na Secretaria Escolar Digital. A Secretaria da Educação de São Paulo oferta 3 opções diárias, 2 delas acadêmicas, a de exatas e humanas e da técnica profissional. Além das disciplinas do currículo comum, cada área acadêmica tem sua particularidade. Para obter mais informações sobre os itinerários, basta acessar a matéria no portal Revide. Revide. O professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o final de semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos de um filme chamado Dogman, que está no Prime. É um filme do diretor Luc Besson, aquele do Quinto Elemento, O Profissional, Imensidão Azul. E eu tenho particularmente uma relação meio assim de gosto ou não gosto desse diretor, porque eu gosto dos filmes deles, mas tem sempre alguma coisa que eu não gosto. E esse não é exceção. Aliás, as 2 únicas exceções que eu fiz, 2 filmes deles que eu gostei sem nenhuma ressalva foi O Profissional e Imensidão Azul. Esse se chama Dogman, como eu já falei, e é a história de um menino que ele foi muito abusado, prendido pelo pai e pelo irmão, viveu preso com cachorros num canil na casa, na fazenda do pai. E adulto, ele é cadeirante, ele conversa com os cachorros. Ele é tipo assim, um rei de um tanto de cachorro que ele tem lá. Mas o filme ele é assim, meio exagerado. Eu não sei, às vezes eu gosto disso, às vezes eu não gosto. As cores, a iluminação, a interpretação do ator. Eu não posso falar muito da história. Então é assim, pode ser que vocês odeiem, pode ser que vocês amem, pode ser que vocês apreciem com moderação. Então tem que ir lá para ver. Mas vale a pena ver. Nem se for para falar, nossa, odiei. Então é isso. Tchau, bye. Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, a edição e roteiro de Paula Polinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.